No vídeo de hoje nós vamos falar sobre a Lei 10.098 de 2000, que trata de normas gerais e critérios para a promoção da acessibilidade. Então, se você se interessou por esse assunto, vem comigo! Olá, seja bem-vindo, meu nome é Felipe, eu sou arquiteto e concurseiro e você está no Flashcards Arquitetura. E hoje nós vamos tratar de uma legislação que é muito cobrada em prova quando se trata de acessibilidade. Eu não estou falando da NBR 9050, já tem vídeo aqui no canal, vários vídeos inclusive, sobre a 9050, né? Porque quando a gente fala em legislação sobre acessibilidade no mundo dos concursos de arquitetura, a gente logo é remetido a 9050. Porém, não é só ela que existe, não é só ela que é cobrada nos concursos de arquitetura. Existem outras legislações e hoje eu vou trazer aqui a Lei 10.098 de 2000, que fala dos critérios básicos para a promoção da acessibilidade. Essa é uma legislação antiga, né? Já tem 25 anos, ela é de 2000, porém ela continua sendo bastante cobrada e muitos dos conceitos que foram implementados lá nessa legislação também são trazidos na NBR 9050. Então vamos ver agora alguns termos e definições que são trazidos na norma, né, na legislação, e que são bastante cobrados em prova. Ó, vamos começar primeiro com o conceito básico, o que é acessibilidade segundo a Lei 10.098. Ó. Possibilidade e condição de alcance para utilização com segurança e autonomia, que eu preciso que você grife segurança e autonomia. Esse é o segredo-chave para você conseguir acertar o conceito de acessibilidade, que é o mesmo conceito trazido também pela 9050, tá? De espaços mobiliários, equipamentos urbanos, edificações, transportes, informação e comunicação, inclusive seus sistemas e tecnologias, bem como de outros serviços e instalações abertos ao público, de uso público ou privados de uso coletivo, tanto na zona urbana como na zona rural. E é aqui que a banca vai tentar te confundir, falando que na zona rural não precisa ter acessibilidade, né, nos edifícios públicos, e é mentira. Você precisa grifar aqui, ó, tanto na zona urbana quanto na zona rural, e você vai matar qualquer questão de prova. Eu não vou trazer aqui para vocês todos esses conceitos que estão lá na legislação, mas eu vou trazer aqui aqueles que mais são cobrados, como por exemplo, pessoa com deficiência. Aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual a interação com uma ou mais barreiras pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. Esse é exatamente o mesmo conceito de pessoa com deficiência que é trazido também na Lei Brasileira da Inclusão. Inclusive, eu já quero adiantar aqui para vocês, quando você for estudar essa legislação, a 10.098, se no seu edital também estiver previsto a Lei 13.146, né, que é a Lei Brasileira da Inclusão, estude as duas juntas e eu vou falar por quê. Porque alguns conceitos dessa legislação, a 10.098, estão ultrapassados, como por exemplo pessoa portadora de deficiência, que em várias ocasiões a norma traz, né, a legislação traz, mas que hoje já caiu em desuso, é pessoa com deficiência e acabou, não é portadora coisa nenhuma. Então você precisa ficar muito atento a esses detalhes, porque essa legislação ela é mais antiga. A Lei Brasileira da Inclusão ela é uma legislação mais recente e, portanto, alguns conceitos que são mesmo, por exemplo, que vai ter tanto em uma quanto em outra, na Lei Brasileira da Inclusão vai estar mais atual. Então, se as duas estiverem previstas no seu concurso, fique muito atento, tenta estudar as duas juntas para ir fazendo essa comparação. Desculpa interromper o seu vídeo, eu só estou passando aqui para te deixar um convite. Se você está estudando para concurso de arquitetura, eu quero te convidar para conhecer o ArquiQuestões, uma plataforma integrada que tem tantos materiais de concursos de arquitetura como um site de resolução de questões com banco de dados, que até o momento tem mais de 600 provas de concursos de arquitetura cadastradas. Então, se você está se preparando para concurso de arquitetura, acesse o site do arquiquestões.com.br e conheça essa plataforma que vai acelerar a sua aprovação em concursos de arquitetura. E agora um conceito que é bastante cobrado, que é muito importante, que inclusive você consiga diferenciar o conceito de barreiras. As barreiras, ó, a própria definição aqui da legislação traz o seguinte, que barreira é qualquer entrave, obstáculo, atitude ou comportamento que limite ou impeça a participação social da pessoa, bem como o gozo, a fruição e o exercício de seus direitos à acessibilidade. Aqui a legislação, a 10.098, traz 4 tipos de barreiras que nós vamos ver cada uma delas
essas mesmas barreiras estão presentes lá na Lei Brasileira da Inclusão, na 13.146, porém a Lei Brasileira da Inclusão traz mais dois tipos de barreiras que aqui não tem. Então, mais uma vez, se aparecerem as duas legislações na sua prova, você precisa se guiar pela que é mais atual e mais completa, que no caso é a Lei 13.146, no que se refere a barreiras. Então vamos lá, ó. Barreira urbanística. As existentes nas vias e nos espaços públicos e privados abertos ao público ou de uso coletivo. Então, basicamente, as barreiras urbanísticas são aquelas que nós temos nas vias. Barreira arquitetônica, as existentes nos edifícios públicos e privados. Então, qual a diferença de barreira arquitetônica para a barreira urbanística? A barreira arquitetônica ela vai estar dentro do edifício, já a barreira urbanística vai estar para o lado de fora, vai estar nas ruas. Essa é a grande diferença para você conseguir matar a questão de prova. Ó. Além delas, nós temos mais duas. Barreiras nos transportes, as existentes nos sistemas e meios de transportes, e barreiras nas comunicações, qualquer entrave, obstáculo, atitude ou comportamento que dificulte ou impossibilite a expressão ou recebimento de mensagens e de informações por intermédio de sistemas de comunicação e de tecnologia da informação. Mais uma vez, gente, consulte a Lei 13.146 se ela estiver no seu edital, porque lá nós temos mais dois tipos de barreiras, além dessas quatro que nós vimos. Dois conceitos bastante cobrados em provas e que você precisa diferenciar para não confundir na hora da prova, que é o conceito de tecnologia assistiva e desenho universal. Tecnologia assistiva, ou também ajuda técnica, também pode ser chamada, são os produtos, equipamentos, dispositivos, recursos e metodologias, estratégias, práticas e serviços que objetivem promover a funcionalidade relacionada à atividade e à participação da pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida, visando a sua autonomia. Já o desenho universal é a concepção de produtos, ambientes, programas e serviços a serem usados por todas as pessoas sem necessidade de adaptação ou de projeto específico, incluindo os recursos de tecnologia assistiva. Então é o seguinte, os recursos de tecnologia assistiva são feitos para a pessoa com deficiência conseguir ter a sua autonomia. Já o desenho universal engloba também as tecnologias assistivas, porém ele é mais amplo, ele é para qualquer pessoa, independente dela ter alguma deficiência ou mobilidade reduzida. Então preste muita atenção, desenho universal, é para uma gama maior de pessoas, é para todas as pessoas. Já a tecnologia assistiva são adaptações que são realizadas para que a pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida consiga ter acesso às informações, aos serviços e aos produtos. Se você está gostando desse vídeo, eu já vou pedir para você deixar o seu like aqui embaixo e se inscrever no canal se ainda não for inscrito. Isso me ajuda a continuar produzindo conteúdo aqui para o YouTube e fazendo com que ele entregue aí para cada vez mais concurseiros. Então, deixe seu like para mim. Agora, continuando, eu vou partir para uma próxima etapa da norma. A gente acabou as definições mais importantes. Depois, é claro, você precisa ver a legislação na íntegra, mas aqui eu trouxe as que são mais recorrentes em prova. Agora eu vou fazer uma parte que é um pouquinho chata, que é a parte que você precisa decorar, porque não tem como fugir, é muito cobrado e aqui são números. E as bancas, é claro, vão tentar trocar um número pelo outro para te confundir na hora da prova. Então você precisa decorar mesmo. É claro que o ideal é que você entenda o conceito geral, mas quando se tratar de porcentagens, de números, aí não tem o que fazer. Então vamos lá, ó. No mínimo 5%, guarde essa quantidade, 5% de cada brinquedo e equipamento de lazer existentes nos locais devem ser adaptados e identificados, tanto quanto tecnicamente possível, para possibilitar sua utilização por pessoas com deficiência, inclusive visual ou com mobilidade reduzida. Então, quando estiver falando de brinquedos, 5% pelo menos precisam ser acessíveis ou adaptados, né? Banheiros agora, ó. Os banheiros de uso público existentes ou a construir em parques, praças, jardins e espaços livres públicos deverão ser acessíveis e dispor de pelo menos de um sanitário e um lavatório que atendam às especificações das normas técnicas da BNT. Então, um sanitário e um lavatório pelo menos. E agora vamos falar dos banheiros químicos. O número mínimo de banheiros químicos acessíveis corresponderá a 10% do total, garantindo-se pelo menos uma unidade acessível
caso a aplicação do percentual resulte em fração inferior a 1. Temos que falar então agora de uma coisa bastante cobrada em prova, que são os estacionamentos, vagas de estacionamento. Isso não tem uma previsão, por exemplo, na NBR 9050. A NBR 9050 fala de uma legislação específica que vai definir então o número de vagas acessíveis que são obrigatórias. E aqui a Lei 10.098 vai falar desse percentual. Ó. Em todas as áreas de estacionamento de veículos localizadas em vias ou espaços públicos, deverão ser reservadas vagas próximas dos acessos de circulação de pedestres, devidamente sinalizadas para veículos que transportem pessoas portadoras de deficiência, e aqui é pessoa com deficiência, lembre-se, ou com dificuldade de locomoção. As vagas a que se refere o caput deste artigo deverão ser em número equivalente a 2% do total, garantida no mínimo uma vaga devidamente sinalizada e com as especificações técnicas de desenho e traçado de acordo com as normas técnicas vigentes. Então, cuidado para a banca não te confundir na hora da prova e falar que ao invés de 2% das vagas reservadas, você precisa ter 2 vagas reservadas, porque isso é muito diferente. Então, cuidado na hora da prova. E uma última informação que eu gostaria de trazer sobre a Lei 10.098, que é bastante cobrada em prova também, são alguns conceitos aí da acessibilidade nos edifícios públicos e de uso coletivo. Ó. A construção, ampliação ou reforma de edifícios públicos ou privados destinados ao uso coletivo deverão ser executadas de modo que sejam ou se tornem acessíveis às pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida. Para os fins do disposto neste artigo, na construção, ampliação ou reforma de edifícios públicos ou privados destinados ao uso coletivo, deverão ser observados pelo menos os seguintes requisitos de acessibilidade. Então vamos ver quais são esses requisitos. 1. Nas áreas externas ou internas da edificação, destinadas a garagem e estacionamento de uso público, deverão ser reservadas vagas próximas dos acessos de circulação de pedestres, devidamente sinalizado para veículos que transportem pessoas portadoras de deficiência, pessoas com deficiência, com dificuldade de locomoção permanente. 2. Pelo menos um dos acessos ao interior da edificação deverá estar livre de barreiras arquitetônicas. O que são barreiras arquitetônicas mesmo? São as barreiras que estão presentes dentro do edifício, né? Porque se estivessem fora, nas calçadas, por exemplo, aí teremos as barreiras urbanísticas. Então vamos lá. Barreiras arquitetônicas e de obstáculos que impeçam ou dificultem a acessibilidade de pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida. 3. Pelo menos um dos itinerários que comuniquem horizontal ou verticalmente todas as dependências e serviços do edifício entre si e com o exterior deverá cumprir os requisitos de acessibilidade que trata esta lei. E por último, o último requisito, os edifícios deverão dispor pelo menos de um banheiro acessível, distribuindo-se seus equipamentos e acessórios de maneira que possam ser utilizados por pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida. Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixem aqui nos comentários sugestões de temas aí para os próximos vídeos e até o próximo vídeo.